Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, do versículo 3 ao 15. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, como harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. E por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. E em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. E então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. E quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Com certeza, irmãos, todos nós temos a necessidade de nos sentirmos aprovados e abençoados por Deus. Agora, a grande questão está em sabermos qual o caminho para alcançarmos essa aprovação e, por consequência, as bênçãos do Senhor. Uma outra questão é que, uma vez nós sabendo o caminho, como sermos fortes para permanecermos nele. E nós sabemos que Deus fala pela sua própria palavra, a Bíblia. Deus fala por meio de pessoas a quem Ele usa como profetas. Deus fala por meio de sonhos e visões, e a Bíblia nos ensina isso. Deus fala por meio de sinais, por meio de símbolos. A natureza, por exemplo, e tantas outras coisas que acontecem conosco que nós temos por sinais de Deus para nós. Nós estamos diante de um texto que revela uma maneira de Deus falar com Davi, ou uma maneira pela qual Davi ouviu Deus falar com ele. E Deus falou por meio de símbolos, Deus falou também por sinais. O símbolo que Deus usou nesse texto foi a Arca da Aliança, um objeto de madeira como um baú, que Deus mandou que Moisés construísse no tempo em que ele estava caminhando no deserto em direção à terra prometida. Ela era um símbolo da presença de Deus em meio ao seu povo. E o conteúdo desta arca também trazia um significado e que transmitia uma mensagem para o povo, e nesse texto que nós lemos, para Davi, para Obed-edom, que a hospedou em sua casa durante 3 meses. E foi um período de bênção. Bastaram 3 meses a presença da arca na casa de Obed-edom para que toda a população ao redor pudesse testemunhar e ir falar com Davi: olha, Deus fez coisas mudarem de forma tremenda na casa de Obed-edom, porque você deixou a arca do Senhor lá. Então a arca era um símbolo que levava consigo a transmissão de uma mensagem de Deus. Nós vemos nesse pequeno texto que lemos um sinal miraculoso, que se refere à morte de Uzá, a forma como aquele homem, servo de Deus, levita, morreu. E aquilo que a morte de Uzá levou Davi a refletir sobre a perspectiva de quem precisava conhecer a vontade de Deus. Uma pergunta que eu gostaria de trazer para a reflexão dos irmãos:
dentro desse contexto histórico. Por que que a Arca da Aliança não estava em Israel no início? Depois ela passou pela casa de Abinadab, passou pela casa de Obed-edom, até chegar à casa de Davi, onde era Jerusalém. E depois ficou no templo, que foi construído pelo filho de Davi, Salomão. A história nos mostra, e se os irmãos olharem no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 4, no capítulo 5, antes de Saul ser o rei, antes de Davi ser rei, quem era o sacerdote e quem liderava o povo praticamente era Eli. Mas estando Eli já de idade avançada, seus dois filhos, Ofni e Finéias, era quem conduzia toda a nação. E eles eram dois homens reprovados por Deus. E eles foram a uma guerra contra os filisteus. E naquela guerra Deus já tinha falado por meio do profeta Samuel, que ainda novo exercia seu ministério profético, que haveria morte, haveria derrota para a nação de Israel. E de fato foi isso que aconteceu. Ofni e Finéias, juntamente com o exército de Deus, morreram na luta contra os filisteus. O fato de Israel ter perdido aquela guerra fez com que a Arca da Aliança, que Ofni e Finéias tinham levado para lá, para que Deus abençoasse a batalha e desse a vitória, a arca foi levada como despojo de guerra e se encontrava no território filisteu. A arca, que era o símbolo da presença de Deus, mesmo que tivesse sido levado para a guerra, não garantiu a aprovação de Deus, não garantiu a vitória para os israelitas. Por quê? Porque quem conduzia a arca não tinha a aprovação do Senhor. Naquele momento a Arca da Aliança era só um amuleto. E foi assim que os filhos de Eli quiseram usá-la. Perderam a guerra, os filisteus levaram a arca para o seu território. E quando a Arca da Aliança chegou à terra dos filisteus, coisas sobrenaturais começaram a acontecer ali. Por exemplo, eles colocaram a Arca da Aliança no templo do deus deles, que chamava Dagon, e um templo fechado, vigiado. E aconteceu que de manhã, quando foram ver, a estátua de Dagon estava caída, com o rosto em terra, diante da Arca de Deus. Eles não souberam explicar o que aconteceu durante aquela noite, mas assimilaram aquela mensagem por meio dos símbolos. Tanto para eles, a estátua de Dagon, que era o seu Deus, quanto com relação à Arca da Aliança, que era o Deus de Israel. Aparentemente, embora eles tivessem vencido a guerra, o Deus deles estava se prostrando diante do Deus de Israel. O fato verificador, eles levantaram aquela estátua e, mais uma vez, no dia seguinte, quando eles abriram o templo, algo sobrenatural tinha acontecido, e agora de forma mais intensa. A estátua de Dagon tinha caído, a cabeça de Dagon tinha rolado, tinha sido cortada, e os seus braços também. E não considerando isso suficiente para transmitir uma mensagem forte aos filisteus, aconteceu, e nós cremos que foi pela permissão e vontade do Senhor, que na terra dos filisteus começou a haver uma espécie de epidemia, de tumores, como diz o texto no versículo 6 do capítulo 5 de 1 Samuel. Mas diante daquela tragédia, poderíamos dizer assim, então os filisteus se renderam e falaram assim: vamos mandar de volta essa arca para a terra de Israel. De certa forma, eles que não acreditavam no Deus de Israel, passaram também a crer em nosso Deus. E eles colocaram a arca numa carroça e os bois foram conduzindo, que foi parar na casa de Abinadab. Aí então nós contextualizamos o texto que nós acabamos de ler, porque a arca, estando na casa de Abinadab, ficou ali por um tempo, e foi justamente neste lugar que Davi foi buscá-la para levar até a sua casa. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para a reflexão dos irmãos é por que Davi desejou buscar a Arca da Aliança lá na casa de Abinadab. Em primeiro lugar, irmãos, e aí os irmãos podem comprovar no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13, nós vamos perceber que Davi sabia que a arca representava a presença de Deus entre o seu povo.
Davi tinha acabado de ser aclamado e instituído como rei de Israel. E ele sentiu o peso que era o exercício da liderança daquele povo, o povo de Deus. E ele se lembrou de que a arca que representava a presença de Deus não estava em Israel. Fato que Saul, o seu antecessor, que reinou por cerca de 40 anos, nunca deu atenção. Embora fosse rei ungido por Deus, Saul nunca se preocupou em trazer aquele símbolo sagrado para a nação. E quando nós não nos preocupamos com os símbolos, irmãos, na maioria das vezes nós também não estamos nos preocupando com o seu significado. Isso não é uma regra. Às vezes a gente não se preocupa com o símbolo, mas a gente dá importância para o significado dele. Mas na maioria das vezes, quando nós não nos preocupamos com os símbolos, nós também não estamos nos preocupando muito com o significado deles. A aliança, por exemplo, que nós usamos no dedo anelar da mão esquerda, ela simboliza o quê? O nosso matrimônio, a nossa união conjugal. Eu sei que há pessoas que não usam porque não podem usar, mas eu sei que há pessoas que não usam porque não dão muito valor para o seu pacto matrimonial. Eu não posso dar mais valor ao símbolo do que ao que ele significa. Mas se o símbolo tem algum valor para mim, com certeza, é porque o que está sendo simbolizado por ele tem muito mais valor. E Davi dava valor à presença de Deus. No Salmo 51, no versículo 11, o salmo da oração de arrependimento de Davi pelos seus pecados, ele diz assim: não me expulses da tua presença, e nem tires de mim o teu Espírito Santo, ó Deus. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Um outro salmo que Davi fez, Salmo 16, no versículo 11, ele diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Isso revela um pouquinho da certeza e do sentimento que permeava o coração de Davi com relação a usufruir, a curtir a presença de Deus. Ele tinha medo de estar em algum lugar que a presença de Deus não pudesse estar. Ele se sentia inseguro, por exemplo, numa atitude dele em que ele não tivesse a certeza de que Deus não aprovava. Agora nós precisamos trazer isso para a nossa vida, irmãos. Que valor há na presença de Deus para nós? Veja se você tem dependido de Deus. Porque se você não tem dependido de Deus, é porque você não tem valorizado a presença do Senhor. Se nós não valorizamos a presença do Senhor nos pontos em que nós agimos, onde a nossa ação interfere, nós também não valorizamos a interferência de Deus na nossa vida, que se dá única e exclusivamente por meio da sua presença. A Arca da Aliança representava a presença de Deus, e por isso Davi desejou buscá-la. Quando ele deixou na casa de Obed-edom, a alternativa que ele teve no meio do caminho, 3 meses depois chegou a notícia de que Deus tinha abençoado tremendamente a casa daquele homem e tudo o que ele possuía. Ele ficou louco. Daí a gente percebe que Davi teve que rever seus conceitos, rever sua atitude e ir buscar fazer algo para Deus da maneira correta, porque a primeira maneira com que ele foi fazer isso, buscar a presença de Deus através do transporte da arca do Senhor, não foi aprovada por Deus. Todos nós queremos a presença abençoadora de Deus na nossa vida. A questão está na maneira como nós temos buscado. A terceira pergunta que eu queria trazer para a reflexão dos irmãos: qual era o significado espiritual da Arca da Aliança? E aí a gente tem que olhar para a arca como um todo, ou seja, havia 3 objetos que Deus tinha mandado que fossem depositados e guardados ali dentro. Só na tampa da Arca da Aliança havia 2 querubins. Então, simbolicamente, aquela arca estava guardada pelos anjos de Deus. Mas dentro daquela arca havia 3 objetos. O primeiro deles eram as tábuas da lei, que Deus tinha concedido a Moisés. O segundo foi a vara ou o cajado de Arão. Nós vamos entender por que esta vara estava lá dentro. E o terceiro era um pote fechado com um pouco de maná,
o pão que Deus fez cair do céu para dar provisão e sustento ao seu povo em meio à peregrinação no deserto. As tábuas da lei, elas simbolizavam a aprovação de Deus e a sua presença na vida de pessoas que buscam seguir os seus mandamentos. Uma coisa é você ter a Bíblia como instrumento de direção para a sua vida. Uma coisa é você saber que Deus fala a você por meio da Bíblia. Outra coisa é você fazer uso dela. Agora a questão é, a palavra por si só, não comunicada a nós, não terá efeito na nossa vida. A Bíblia não é amuleto, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus que toma efeito na nossa vida, quando se crê no que se lê aqui. E sobretudo quando se obedece àquilo que Deus fala aqui. Se você não lê, se você não crê, se você não obedece, nada vai acontecer de positivo na sua vida. Em João capítulo 14, versículo 21, diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus falando. E ele completa dizendo, aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele, disse o Senhor Jesus. Olha que coisa linda. E aonde estão os mandamentos de Deus, irmãos? Na palavra. No Salmo 119, mas eu quero ler somente os 9 primeiros versículos, porque em cada versículo desse Salmo, até o versículo 9, a gente vê uma referência à palavra de Deus, à lei de Deus, aos estatutos de Deus, aos preceitos de Deus. Isso nos mostra a importância que Deus dá ao crente que busca a revelação da sua palavra para a sua vida. Salmo 119, verso 1. O salmista diz, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Versículo 5, quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura sua conduta? E ele mesmo responde, vivendo de acordo com a tua palavra. Me chama a atenção o último versículo que eu li. Como que o salmista tinha o discernimento de que é difícil permanecer nos caminhos do Senhor, em obediência à palavra do Senhor. E principalmente na fase da juventude. O verdadeiro cristão, ele sente quando a sua cultura vai contra os estatutos de Deus. Ele sente que no afã de descobrir os prazeres dessa vida, algumas vezes ele vai errar. Ele sente quando ele erra. É o Espírito Santo que lhe traz o discernimento. Muitas vezes, irmãos, Deus me livrou, e eu tenho certeza que livrou muitos de nós aqui, de situações difíceis, terríveis, com consequências ruins. Por quê? Porque a palavra veio à nossa mente, trazida pelo Espírito Santo, que nos lembra no momento das nossas decisões e atitudes. Quantas famílias têm começado, irmãos, de maneira errada, aos tropeços? Por quê? Porque jovens têm se deixado levar pela ansiedade ou pelos desejos da carne, têm cometido o pecado. E a consequência é a antecipação de algo que, segundo Deus, ou o melhor de Deus, não deveria acontecer. Quantos sofrimentos poderiam ser evitados
se a palavra de Deus estivesse em nossa mente, mas da forma correta, aplicada no momento certo. A pergunta do salmista poderia ser: como pode o ser humano manter pura sua conduta? Porque a resposta é para todos nós, vivendo de acordo com a sua palavra. O segundo objeto que estava dentro da arca, irmãos, era a vara ou o cajado de Arão. No livro de Números, no capítulo 17, nós vemos a explicação do porquê essa vara estava ali. Houve uma rebelião contra Moisés, contra Arão. E naquela rebelião, Deus falou: olha, eu vou mostrar para o meu povo quem tem autoridade aqui. E falou para Moisés que ele ordenasse que cada um dos líderes, dos chefes de uma das 12 tribos do povo hebreu, colocasse uma vara, que poderia ser muito bem um cajado, lá na tenda aonde ficava a Arca da Aliança. E quando eles colocaram ali, foram 12 galhos, 12 varas. Durante uma noite, Deus fez algo sobrenatural acontecer. Somente aquele galho, aquela vara, aquele cajado que Arão colocou, floresceu e frutificou. Durante uma noite, irmãos. E aquilo foi por sinal, não só para Moisés, como para todo o povo, de que Deus tinha escolhido e ungido Arão para ser sacerdote ali. Preste atenção, aquela vara que simbolizava a aprovação de Deus na vida de Arão, que era o seu servo, estava dentro da Arca da Aliança, que Davi foi buscar. O diferencial de Davi, com relação a todos os outros reis que Israel teve, é que nenhum outro rei teve o discernimento, essa consciência, de que apesar de ser rei, ele era também um servo. Jesus protagonizou esse papel muito bem. Apesar de ser rei, assumiu a forma de homem e de servo. E como servo ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E Paulo começa dizendo: tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Davi já tinha demonstrado ser possuidor desse pensamento. E não só pensamento, como atitude. Ele queria ser um servo aprovado por Deus. A vara de Arão ali na arca representava isso. Se nós olharmos Provérbios 14, 11, diz que a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Lá em João capítulo 15, vamos ver Jesus fazendo mais uma vez alusão a isso. Ele diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, são os ramos. Meu pai é o agricultor. Todo aquele que estiver ligado a mim, permanecer em mim, esse vai dar muito fruto. O que aconteceu com a vara de Arão? Ela floresceu e ela frutificou. João 15, 2 diz, Jesus fala: toda vara ou ramo que estando em mim não dá fruto, Deus corta, e todo que dá fruto Ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Olha a importância que Deus dá à questão do frutificar na vida do cristão. Essa palavra é para mim, é para você. Nós precisamos frutificar para o reino de Deus. Davi tinha essa consciência de que para desfrutar da presença de Deus ele precisava ser um servo frutífero. O que significa, irmãos, dar frutos para o reino de Deus? Primeiramente, servir ao Senhor. Mas servir ao Senhor como? Você pode servir ao Senhor servindo o seu próximo. Jesus falou isso: qualquer um que fizer algo de bom a qualquer um desses pequeninos, a mim estará fazendo. São boas obras, sim. A obra missionária, a obra de evangelismo, o discipulado, ou seja, o ensino. São experiências maravilhosas que a gente pode ter, irmãos, a partir do momento em que compartilhamos o que Deus nos dá com o reino que é de Deus e não nosso. Deus te dá para o reino dele, não é para o seu reino pessoal. Poderia levantar aqui vários testemunhos
de irmãos que sentiram a presença de Deus na sua casa a partir do momento que abriram para um culto, para uma célula, para um lugar de reunião, de oração. Irmão, o pouco que você tem, coloque nas mãos de Deus que Ele vai usar. Jesus alimentou uma multidão de cerca de 5.000 pessoas a partir de quê? 5 pães e 2 peixes que um garoto tinha. Mas ele ofereceu o pouco que ele tinha. Era impossível. Jesus podia fazer de outra forma, mas Jesus quis fazer a partir do pouco que alguém ofereceu. Esse garoto é lembrado até os dias de hoje. Não se sabe o nome dele, mas a atitude dele fez diferença naquele dia em que Jesus alimentou uma multidão. A arca também continha o pote de maná. O maná simbolizava o compromisso de Deus em dar provisão e sustento ao seu povo, ou seja, quem permanecesse na sua presença. Então, de uma certa forma, Davi estava querendo isso. A certeza de que o seu povo, sob a sua direção, embora estivesse sob a sua direção, um ser humano limitado como Davi era, estaria debaixo da proteção, do sustento e da provisão de Deus, amém? Eu quero trazer uma aplicação imediata para a vida de todo brasileiro hoje. Mas não podemos nos esquecer, somos cristãos, mas somos o quê? Brasileiros. E muitas vezes nós oramos pelos nossos governantes, mas simplesmente oramos por eles, de uma forma muito genérica. Não oramos para que Deus os use. Não oramos para que eles se convertam e se tornem servos do Senhor. A nação de Israel prosperou enquanto Davi era o seu rei, e aí vamos pensar num rei político, porque se tratava de um político temente ao Senhor. A gente tem que orar pelo nosso Brasil, sim, para que a presença de Deus não saia daqui. Preste atenção, a presença de Deus está em mim, está em você, mas a presença de Deus se manifesta de forma geográfica, no meio de uma nação, se manifesta até dentro de uma igreja. Tem igrejas que a gente vê que a presença de Deus está longe. Temos que orar para que isso não aconteça conosco. E se acontece dentro de uma igreja, que dirá numa cidade, num estado ou numa nação? Não basta confessar. É importante testemunhar, guarde isso. Há uma experiência maravilhosa com relação a essa provisão dada por Deus. A nação de Judá, em meio à sua reestruturação, debaixo do governo de Neemias, aí eu vejo na Bíblia um político comprometido com Deus e escolhido por Deus. O livro de Neemias, no capítulo 9, 19 até 21. Os levitas estavam ali fazendo a sua parte, eles estavam lutando junto com Neemias pela restauração da religiosidade, da espiritualidade de Israel, pela reconstrução dos muros, pela reestruturação daquela nação, e eles estavam orando, e em meio ao culto, a celebração do culto. Versículo 19 é um texto que eu extraí do meio da manifestação cultual dos levitas. Eles cantavam, oravam, dizendo assim: foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas ou as roupas deles não se rasgaram, e nem os seus pés ficaram inchados. E eles continuam. Mas aqui a gente vê o testemunho de que eles acreditavam, e que nesse momento de restauração, ou seja, a presença de Deus estava ali, junto com Neemias e junto com os levitas. E a palavra que fluiu foi uma palavra que os remeteu a algo que Deus havia feito no passado e que Deus estava querendo fazer no presente. Provisão. Durante 40 anos, Senhor, tu os sustentaste no deserto.
O Deus que sustentou no deserto estava disposto a sustentá-los ali, está disposto a sustentar-nos hoje aqui. O país está em crise, mas o Deus que nós cremos é superior a toda e qualquer crise, irmãos, e Ele nos prometeu nos sustentar. Talvez você possa até passar por um momento de aperto. Isso não é nada diante da beleza, da grandeza de provar da presença de Deus ao seu lado, te sustentando, te amparando. Teus filhos vão testemunhar da tua fé. Você vai deixar um legado que é muito mais importante do que o material. Você vai deixar um legado espiritual para os seus descendentes. Seus filhos vão falar do pai e da mãe que tiveram. Homem, mulher de fé, que trouxe a presença de Deus para a casa deles. Maravilhoso a gente sentir esse Deus, Deus forte, Deus poderoso. Então Deus falou por meio de símbolos com Davi. Eu quero concluir essa palavra mostrando que Deus falou por meio de sinais também. Qual foi o sinal que Deus deu a Davi? A morte de Uzá, que era um levita, um homem que vivia na presença de Deus, tal como Davi. Agora o problema é que quando Davi quis ir buscar a arca na casa de Abinadab, ele queria fazer o certo, mas ele começou a fazer da maneira errada, irmãos. Quantas vezes nós agimos assim? Davi errou quando consultou o seu povo, não consultou a Deus. Ele agiu como político, não agiu como servo. Mesmo tendo discernimento, ele era homem, e como homem ele errou. E o erro dele está estampado aqui para que a gente não venha cometer hoje. Consulte a Deus em primeiro lugar. O povo disse, vamos buscar a arca. Sim, foram com todas as pompas e festas. Fizeram igual os filisteus fizeram, colocaram a arca de Deus numa carroça e tentaram trazê-la até a casa de Davi, até Jerusalém. Deu tudo errado, irmãos. Uzá e Aiô eram dois levitas, filhos de Eleazar, portanto eram netos de Abinadab. A casa de Abinadab era o contexto familiar. Eles sabiam que não poderiam conduzir a arca daquela forma. Deus tinha dito que só os levitas poderiam transportá-la com varas específicas, ninguém poderia tocar na arca. Ela tinha argolas nas extremidades, precisava pelo menos de 4 homens para levá-la. Eles permitiram que Davi fizesse errado. Uzá foi castigado por Deus. Davi não entendeu na hora, foi entender depois. Porque Uzá sabia o que era certo e permitiu que fosse feito o errado. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6, diz que quando eles chegaram até a eira de Nacon, os bois tropeçaram, Uzá esticou o braço, segurou a arca de Deus para não deixá-la cair, porque ele quis fazer o bem. Uzá também quis proteger algo que era sagrado para ele, mas antes de fazer aquilo, ele tinha permitido o transporte da maneira errada. Tinha desobedecido ao Senhor, ele obedeceu ao rei e desobedeceu a Deus. E ele morreu ali na hora. Mas diz o texto que Davi se encheu de medo de Deus e se perguntou, como que eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Então, diz o texto que ele desistiu de levar a arca para a sua cidade, ou seja, quis se livrar daquela situação. Algo de errado estava acontecendo, então vamos paralisar o processo. A casa de Obed-Edom ficava mais próxima, eles deixaram lá. E quando deixaram lá, Deus abençoou a família daquele homem de forma tremenda, porque a presença de Deus estava ali. Aí Davi então retorna lá. E aí a gente mostra que esse sinal, a morte de Uzá, foi uma forma com que Deus falou com Davi, porque Davi foi estudar a palavra de Deus, viu que ele tinha cometido erros e agora ele fez da maneira certa. E até exagerou um pouco. Que diz o texto que quando ele voltou com os sacerdotes, com os levitas, fazendo conforme a vontade de Deus, a cada 6 passos ele parava e sacrificava um boi e um novilho para Deus. A casa de Edom, de Obed-Edom, estava de cerca de 50 quilômetros da casa de Davi.
É por isso que a interpretação desse texto também é um pouco difícil, porque aqui com certeza Samuel usou de hipérbole. Se nós pararmos para pensar, foram 6 passos literalmente que ele deu. Se cada passo for 1 metro, são 6 metros. A cada 6 metros andado, você vai sacrificar um boi ou um novilho. Eu parei para fazer a conta. 50 quilômetros dividido por 6 metros vai dar mais de 8.300 pontos de culto. Se nós formos contar que cada culto levasse pelo menos 30 minutos para sacrificar um boi, sacrificar um novilho, estou sendo muito otimista. E dividíssemos isso por 24 horas, que é o tempo de um dia, eles levariam cerca de 200 dias inteiros, sem dormir, para chegar da casa de Obed-edom até a cidade de Davi. Então, ele usou de uma hipérbole. Como quem diz assim, toda hora aquele professor fala disso. Mas não é toda hora que o professor está falando. Mas 6 é um número significativo na Bíblia. 6 é um número que significa o homem. No 6º dia Deus criou o homem. E no 7º ele descansou. E o homem significa a imperfeição. Somos imperfeitos. É como se de tempo em tempo Davi se lembrasse da sua imperfeição, do seu erro, e pedisse perdão a Deus, sacrificasse um boi. Imagina os irmãos, a comitiva de Davi transportando a arca, e haja boi, haja novilho para sacrificar. Mas ele sacrificava. Não importa a quantidade. O que o texto está querendo nos mostrar é que não é a quantidade, é a qualidade. A reverência. Se nós lermos o texto que fala do momento da morte de Uzá, o texto diz que Deus matou Uzá pela sua irreverência. E quando eu li a primeira vez, eu pensei, mas não foi irreverência, foi o desejo de salvar o que era de Deus, a arca. Não, ele agiu de forma irreverente, ele não podia tocar. E Davi também agiu de forma irreverente, ele foi como os filisteus. Quantas vezes nós agimos assim com as coisas de Deus na nossa vida, irmãos? A gente precisa parar e pensar coisas simples. E às vezes a gente não faz no menor, também não vai fazer no maior. Eu não estou falando que o externo é mais importante que o interno, não é. Mas muitas vezes o externo reflete o nosso interior. Davi viu o seu erro, viu a sua irreverência. Essa foi a mensagem que aquele sinal levou a ele, entre tantos outros. E ele corrigiu. A cada 6 passos ele cultuava a Deus, pedindo perdão pela sua irreverência. Que a gente faça assim, irmãos, na nossa vida. Que a gente leve o Evangelho mais a sério. Que a gente leve a vida com Deus mais a sério. Que a gente valorize a presença de Deus por meio da busca da palavra, da dedicação ao serviço, crendo que a presença dele vai trazer sustento, alegria e provisão para a nossa vida. Amém?